Olha, vou te dizer, que alegria ser um investidor brasileiro em 2025. A bolsa está subindo quase 16% no ano e batendo aí 139 mil pontos, batendo a máxima histórica. O dólar caiu para 5,66 na última sexta-feira, então eu estou gravando esse vídeo no sábado, então foi ontem, né? Caiu para 5,66 e a Selic está em 14,75%. Então, basicamente, a bolsa performou bem, a renda fixa está indo legal pra caramba e o dólar deu uma diminuída e é um bom ponto de entrada para você comprar dólar. Mas e aí, tá tudo muito bom, tá tudo muito legal, mas tá todo mundo ganhando dinheiro e eu não tô. O que eu faço agora? Então, nesse vídeo eu quero te falar como que eu estou investindo o meu dinheiro e o dinheiro dos meus clientes aqui na consultoria. O que a gente está fazendo para investir esse dinheiro de uma forma bacana, para que no longo prazo a gente consiga, claro, rentabilidades como essa que você vai ver na tela, que são rentabilidades muito acima da média do mercado, e para isso eu quero te explicar como que eu estou investindo nesse exato momento. Se você está chegando agora aqui no canal, eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro, eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros de pessoas do Brasil e do mundo, e já cuidei de mais de 115 milhões de reais de clientes do Brasil, da Espanha, da Itália, Reino Unido, enfim, Estados Unidos, vários países. Então o processo de investimentos que eu vou te explicar aqui, ele serve para qualquer mercado, para qualquer estilo de investidor como um todo. E também vou deixar o link da minha consultoria na descrição, que é a consultoria mais completa do Brasil hoje. Eu te ajudo desde a parte de organização financeira até a parte dos investimentos mais complexos que você precisa entender. Se você acha que precisa disso, já clica no link da descrição, mas se você acha que não é o momento, só se inscreve no canal e deixa o like que é de graça e o YouTube entende que esse conteúdo é bastante relevante para várias pessoas. Então, vamos buscar um pouquinho de contexto aqui. Se você lembra, se você não tem memória curta, como a maioria dos brasileiros, em dezembro do ano passado, vocês lembram que o Brasil ia acabar, né? O dólar bateu 6,30, muitos influencers falaram que o Brasil ia entrar em crise, que o governo ia cair antes da época, ia cair antes do momento, e aí muita gente começou, né, a estruturar em um cenário muito ruim, né? Eu tava falando naquela época que eu tava comprando bolsa brasileira lá no meu Instagram, e eu recebi várias pessoas me xingando, tá? Dizendo, cara, tu é maluco de comprar dinheiro dos teus clientes em bolsa brasileira e de alocar em bolsa brasileira. Bom, a história mostrou que eu estava certa, mas é importante que você entenda o porquê que eu estava fazendo aquilo naquele momento, e eu quero te explicar exatamente isso nesse vídeo, tá? Então o ponto é que parecia que o Brasil ia acabar, mas na verdade a gente viu que o fundamento do Brasil mudou um pouco, né? No primeiro trimestre desse ano a gente bateu o superávit recorde, né? O melhor superávit desde 2022, se eu não me engano, vou deixar a notícia aqui na tela. É claro que não é um superávit realmente saudável, né? Porque ele não veio de uma eficiência da máquina pública, ele veio do aumento da carga tributária no Brasil, que aumentou ali 1,5, 2 pontos percentuais, e é um aumento bastante relevante, tá? Então, o Brasil fechou as contas no verde, né? Dado o que o governo mencionou, que o Haddad mencionou que vai fechar o superávit fiscal para cumprir o novo arcabouço fiscal, isso vem acontecendo. Também teve, no início do ano, uma queda muito forte do dólar, ali em janeiro e fevereiro o dólar chegou a cair várias semanas consecutivas, então o dólar passou de cima de 6 para até 5,70, 5,60 naquela época. É um patamar que tem se mantido até agora, então essa queda do dólar favoreceu bastante. E esse aumento da Selic fez com que o investidor estrangeiro visse o Brasil com bons olhos, né? Hoje, até o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui em maio, o investidor estrangeiro já colocou mais de 10 bilhões de reais dentro da economia brasileira, tanto em títulos públicos quanto em títulos, né, em ações de empresas brasileiras. Então esse cenário de maior robustez tem sido entregue pelo mercado ao longo desse ano. Um outro ponto também que chamou bastante atenção, você já está cansado de saber e eu não vou repetir aqui, é a questão do tarifaço do Trump. Gerou um temor de recessão, agora esse temor de recessão está um pouco menor, mas o mercado deu uma certa balada, né? E o Brasil, por incrível que pareça, saiu bem nesse processo, a bolsa se recuperou bastante e a gente teve aí um aumento bastante interessante no valor da bolsa até que a gente batesse as máximas históricas. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, também está batendo as máximas históricas, isso é um ponto bastante interessante, porque com a diminuição da taxa do IPCA+, né, que passou de IPCA mais 8 praticamente, né, até IPCA mais 7 alguma coisa agora, essa redução de taxas é muito boa para a categoria dos fundos imobiliários, que vem entregando aí uma alta de 9, 8% nesse ano. Vou deixar o print na tela aqui também. Dependendo do momento que você vê, você vai ter uma alta diferente, né? E as previsões nesse momento estão indicando uma melhora, tá? A gente sabe que é difícil o mercado prever, o mercado erra a maioria das previsões, né, e de fato isso acontece, mas as projeções dos economistas lá para frente têm mostrado que a taxa Selic está chegando no patamar final de alta, então a gente está muito próximo do final. Alguns economistas dizem que vai parar em 14,75% mesmo. Na última ata do Copom do Banco Central, a gente viu que o Banco Central deixou isso em aberto, então ele não disse que vai continuar subindo, nem que vai começar a cair, tá? A minha perspectiva, particularmente,
é de que a gente vai ter uma taxa Selic mais alta por mais tempo, mas que a gente não vai chegar numa taxa de, por exemplo, 16%, tá? Eu acho que a gente não chega nesse patamar, mas o que está incomodando nesse momento o Banco Central é a inflação. E hoje são dois principais setores que estão prejudicando a inflação no Brasil, que é o setor de alimentos e o setor de saúde, tá? O setor de alimentos, ele é muito complexo de ser analisado em um vídeo, então eu não vou entrar muito em detalhe, mas ele é um segmento que não tem muita sensibilidade à taxa de juros. Então não é a gente aumentar a taxa de juros que vai fazer os alimentos voltarem para os patamares de preço saudável. Né? Você está vendo aí o café, que é quase um artigo de luxo nas casas dos brasileiros. A questão de saúde também, né? Os planos de saúde eles tiveram um reajuste muito grande e aumentar a taxa de juros não vai resolver essa parte. Tá? Então a gente tem que ver como que esses núcleos vão começar a se comportar na inflação brasileira, mas a taxa, o IPCA está na casa de 5,5% nos últimos 12 meses, lembrando que a meta do Banco Central é de 3% e ele aceita uma inflação de até 4,5%. A gente também teve uma mudança na regra, né, que a gente antes via a inflação fechada em 12 meses do ano, né, então de janeiro a dezembro. Depois mudou a regra e era do meio do ano até o meio do ano seguinte. Agora é sempre do mês atual para os 12 meses anteriores. Então a gente tem uma meta contínua de inflação que eles falam. Então o Banco Central vai manter sim a taxa de juros alta até que essa inflação volte para o centro da meta, que é os 3% ao ano. Então, diante desse cenário, como que eu estou investindo o meu dinheiro e o dinheiro dos meus clientes? Mas antes de te explicar o que eu estou fazendo, é importante que você entenda como que eu invisto, né? Porque eu posso te dizer aqui que eu estou comprando Y, X e Z coisas na bolsa e no mercado internacional, e aí você vai lá e replica, mas você não entende o porquê que eu estou fazendo isso. E eu quero te mostrar que o mercado, na verdade, não é tão complexo assim, né? Você pode simplificar ao máximo o seu poder de escolha. Para isso, eu vou te explicar o conceito de Asset Allocation, que é o modelo que eu e os consultores aqui da minha consultoria investimos o valor dos nossos clientes. Como que funciona um Asset Allocation? A gente divide a carteira em diversas partes diferentes. E essas partes, elas vão depender do seu perfil de investimento e dos seus objetivos, do prazo que você tem para investir. Então, vamos supor uma carteira de longo prazo de um perfil moderado de cliente. A gente vai dividir essa carteira em 5 partes para esse exemplo, tá? Renda fixa ligada ao CDI, renda fixa pré-fixada, renda fixa ligada à inflação, bolsa americana e bolsa brasileira, tá? Vamos supor aqui 20% para cada parte para fechar os 100% da carteira. Então, vou colocar pesos iguais para essas 5 alocações, tá? Então, vamos supor, eu tenho 20% em bolsa brasileira, né? Eu comecei o ano com 20% em bolsa brasileira, porque eu comprei ações lá em dezembro, lá naquela queda. Então, em janeiro eu comecei com 20%. Agora a bolsa brasileira subiu quase 16%. Então, essa parte de 20%, ela agora passou para 22% e 23%. Então, como passou dos meus 20%, agora eu tenho que vender esses 3% que eu lucrei, né? E comprar naquelas teses que ficaram para trás, ou seja, teses que subiram menos que a bolsa, ou inclusive teses que caíram, tá? Então, nesse momento, o que eu tenho feito? Os maiores aportes da carteira dos meus clientes têm sido para 2 pontos específicos. Renda fixa pós-fixada, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, na renda fixa americana como um todo, ou pós-fixados aqui também, ali 110, 115, alguns fundos de investimentos entregando 130% do CDI, então a gente tem focado muito mais nesses aportes nesse momento. E com a queda do dólar, né, 5,60, e aquela queda recente que a gente teve na Bolsa Americana, abriu-se também muito espaço para a gente investir em S&P 500, que é algo que a gente mais gosta de fazer aqui na consultoria. Então a gente chegou a ter em reais, né, uma queda da Bolsa Americana de mais de 17%, quase 18%. Então, dentro desse cenário, a gente começou a aportar muito dinheiro em Bolsa Americana. Quando teve o tarifaço, a gente viu que teve um desbalanceamento muito forte da carteira dos clientes. Então, nesse exemplo, né, caiu de 20% para quase 15%. Então, dentro desse cenário, a gente teve uma diferença muito grande, a gente começou a depositar muito dinheiro em bolsa americana e já tem dado resultado, né? A bolsa retornou. O que essa alocação vai te entregar via de regra? 2 pontos. Primeiro, você vai ter a clareza do que você precisa comprar. E o segundo ponto é que você geralmente vai estar comprando uma tese quando os outros estão vendendo. Então, como eu mencionei, em dezembro, novembro do ano passado, eu estava comprando muita bolsa brasileira e muitos fundos imobiliários. Agora, com o tarifaço do Trump e a bolsa caindo, teve muita gente que saiu do mercado americano. A gente estava fazendo um movimento contrário, a gente estava comprando bolsa americana. Então, você fazer esse movimento contrário geralmente vai te indicar que você tem uma boa estratégia e que você está tomando boas decisões, tá? Vamos pegar como exemplo mais recente essa queda do Banco do Brasil, tá? Vamos supor que você goste de investir em Banco do Brasil. Eu não recomendo nunca que você invista numa ação individual. Se você me segue aqui no canal, você já sabe como que eu invisto em ações. Vou deixar o vídeo aqui em cima para você dar uma olhada, para você entender como que eu invisto em ações. Isso aqui é só um exemplo, tá? Não é para você comprar Banco do Brasil.
Mas vamos supor que você tem uma carteira e que Banco do Brasil caiu aí na sexta-feira 12%, né? Então o peso de Banco do Brasil diminuiu na sua carteira, então você vai lá e compra essa tese para repor esse saldo. Então quando está todo mundo vendendo, você está comprando. Isso é um indicativo de que você tem sim uma boa estratégia de investimentos. E com os meus clientes, qual que é a missão? É a gente olhar o seu planejamento, olhar os objetivos, olhar o perfil de risco e dentro dessa carteira, desse asset allocation, desses percentuais que a gente constrói, é construir uma carteira que faça sentido para essas pessoas no longo prazo, considerando as teses de investimentos, as classes de ativos e tudo que precisa ser considerado para montar uma carteira eficiente. Tá? Então, se você quer ter uma carteira estruturada para o seu caso, de novo, eu vou deixar o link na descrição para você conversar diretamente comigo. Mas, se você não quer, se inscreve no canal, deixa o like para o YouTube entregar para mais pessoas. E também vou deixar um outro vídeo aqui para você continuar maratonando o canal. Tem muita coisa boa aqui no meu canal e esse vídeo aqui que eu vou deixar na tela, eu tenho certeza que vai fazer bastante sentido para você. E eu espero você então no próximo vídeo.